Fala, galera! Novamente aí com a literatura, dando uns toques, umas dicas aí para a prova do Enem. Chegando agora com o grande objetivo dessa aula, a representação do índio nos três grandes momentos da literatura brasileira, na literatura do quinhentismo, no romantismo e no modernismo, primeira fase. Assim sendo, comecemos então com alguns anos que antecederam a literatura do quinhentismo, mostrando para vocês que por volta de 1496 a 98, Portugal, por questões de necessidade interna, teve que se lançar aos mares à busca de novos territórios. Chegando aqui, o português encontra uma terra bastante rica naturalmente, uma terra bastante rica mineralmente falando, uma terra também povoada por um povo nativista, primitivista historicamente, conforme todos nós sabemos. Dessa maneira, os primeiros escritos da nossa literatura que remetem ao quinhentismo apontam para cartas, relatórios de viagem e diários de bordo destes escrivãos lusitanos que endereçavam estas cartas, relatórios e diários ao rei Dom Manuel, a fim de informar como que eram os aspectos da terra e também do povo recém-descobertos. Um dos grandes exemplos que acontece é a representação deste encontro entre, de um lado, branco, português civilizado e de outro, índio, nativista e primitivista, está necessariamente no que se refere ao quinhentismo, na grande e famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Uma carta que aponta para as primeiras impressões entre portugueses e índios de forma hostil, e após alguns anos de convivência em um clima harmonioso, em um clima amistoso. Lembram-se de alguns trechos? Andam nus, sem cobertura alguma, e acerca disso não estimam cobrir ou deixar de encobrir as suas vergonhas. Agem com tamanha inocência. Sobretudo é interessante observar que para uma prova de Enem, nesse primeiro momento, o índio é mostrado sobre um ponto de vista de objetividade descritivista por parte dos escrivãos das frotas, das naus portuguesas. O que necessariamente, se nós observarmos ao longo da literatura, já na literatura do romantismo, que inicia a partir de 1836, não se dá necessariamente essa mesma representação. Ocorre, por sua vez, que o Brasil agora vive um outro momento, a fase da sua independência política e econômica com relação a Portugal. E já que somos independentes, as elites, principalmente carioca, mas também paulistana, coube agora correr atrás da eleição dos nossos verdadeiros símbolos nacionais. Aí surge novamente o índio inserido na natureza exuberante. Mas como nós sabemos, o índio romântico não é o mesmo do índio quinhentista. Isso porque o índio do romantismo, ele é um índio caracterizado, sobretudo, pelo ponto de vista da idealização. É um índio forte, fisicamente e psicologicamente, um índio aguerrido, bravo, corajoso, que pensa no bem-estar de toda a sua aldeia e, sobretudo, um índio incorruptível, de acordo com os ideais de Rousseau na criação do mito do bom selvagem. Assim sendo, este é o índio que nós observamos em grandes poemas indianistas do romantismo, como Ijuca-Pirama, de Gonçalves Dias, Deprecação, O Canto do Piaga, dentre tantos outros. Agora, é evidente que um outro fecho, o entrelaçamento final dessa representação, quem se reportou a esses temas da era colonial brasileira, no que se refere ao indianismo, foram os modernos de primeira geração, imbuídos do ideal de combate, de uma atitude combativa com relação à literatura passadista dos finais do século XIX, sobretudo o parnasianismo. Os modernos da primeira fase querem retornar a estes temas da era colonial brasileira, sobretudo com um ponto de vista mais humorístico, um ponto de vista mais gracioso, que leva ao riso, muitas vezes até com um tom de ironia,
Reparem como o Oswald de Andrade remete a estas características no seu poema de nome Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Reparem, observem, pessoal, como nessa expressão que pena, o eu lírico do poema se posiciona favoravelmente à questão do brasileirismo, da brasilidade, já que é um dos temas do modernismo geração 1, contrário à colonização portuguesa que aqui ocorreu. Espero ter contribuído minimamente com os estudos e os objetivos de vocês. Muito agradecido, até a próxima oportunidade. Valeu!